capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 15. Por isso também eu, diz o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Deus, dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Espírito de Deus, nós suplicamos que o Senhor ministre aos nossos corações, que esta palavra venha, meu Deus, como água que purifica, que esta palavra venha, meu Deus, como espada que penetra até a divisão da alma e do espírito, que esta palavra venha, meu Deus, como chuva que rega a terra, e que não volta para o céu se não produzir alguma coisa, que esta palavra venha, Deus, como martelo que esmiuça a penha, em o nome de Jesus, eu te peço, meu Pai, usa-nos e ministra aos nossos corações para a glória do teu nome, amém, amém, amém. Amados, o livro de Efésios tem tantas e tantas revelações para os nossos corações, para nós, para o nosso entendimento. E eu gostaria de começar falando sobre aqueles que começam a caminhar com Jesus. Hoje pela manhã, nós fomos, pela graça de Deus, participar de um batismo, o batismo do meu sobrinho, Tiago, alguns filhos da minha sobrinha, eu acho que aí é tio-avô, né, alguma coisa assim, também foram batizados, 12 pessoas para a glória do Senhor Jesus, uma pequena igreja em Campo Limpo, e foi tão lindo, irmãos, e eu estava pensando sobre isso, sobre como é que Jesus se identifica, irmãos. Jesus se identificou para os seus discípulos e para nós como caminho, como verdade, como vida. E quando nós pensamos que Jesus é um caminho, então nós que estamos em Cristo precisamos estar caminhando nele, constantemente caminhando. Amém, amados? Me lembrei de uma história lá do pessoal do norte, que alguém chegou para o menino e perguntou para ele: essa estrada, para onde vai essa estrada? Aí o menino falou: olha, essa estrada não vai para lugar nenhum não, desde que eu estou aqui, eu vejo ela no mesmo lugar, ela está sempre aqui, ela não vai para lugar nenhum. As pessoas é que vão nela, né? Mas ela fica aqui. Então Jesus é o caminho, irmãos, e nós temos que caminhar nele, nós temos que estar nele, nós temos que estar caminhando com Cristo, caminhando com o Senhor. E na nossa caminhada, irmãos, existem alguns passos que nós damos, que são os primeiros passos que eu vi o meu sobrinho dar.
E a coisa mais linda quando você entende, quando você se encontra com Jesus, quando você entrega a sua vida a Jesus. Irmãos, esta é a fé em Cristo. É algo que vem de Deus, é um dom que Deus dá. Por isso, Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não o enviar. Então, Deus o Pai toca no coração, como tocou no coração do meu sobrinho, de cada um de nós, e nós então nos achegamos, nos aproximamos do Senhor Jesus, crendo nele. Por que é que nós cremos em Jesus? Por causa da palavra, irmãos, só por causa da Bíblia. Esta palavra começa a manifestar poder de Deus desde o início, quando nós cremos em Cristo Jesus, quando nós acreditamos nele. Há algo que começa a acontecer em nossas vidas. Realmente, irmãos, há uma alegria no nosso espírito, no nosso interior. Nós chamamos isso de primeiro amor, e é algo tão fascinante, tão gostoso de ver, e tão gostoso de sentir, caminhar com Cristo. E depois nós passamos a viver em comunhão, viver em amor, viver com os irmãos. O apóstolo Paulo diz, nesse texto que nós lemos, ele diz assim: tendo eu ouvido a fé que há entre vocês no Senhor Jesus. Vocês se despertaram para crer em Cristo. Vocês se despertaram para conhecer o Senhor Jesus. Que coisa linda, que coisa preciosa, maravilhosa. Coisa maravilhosa. E depois deram um segundo passo. E Paulo diz isso, exatamente, irmãos. Eu tenho visto como vocês têm amado uns aos outros. O amor que há entre vocês. Amados irmãos, este é um segundo passo do nosso caminhar em Cristo. Nós primeiro nos encontramos com Ele, cremos nele, entregamos nosso coração a Cristo. Mas depois, irmãos, nós precisamos viver em amor, caminhar em amor. Esses dias, Deus falou comigo algo tão glorioso. Eu até transmiti para alguns dos nossos pastores. Deus falou que nós deveríamos resgatar o manto. Resgatando o manto. E eu comecei a pensar, que manto é esse? Aí me lembrei, irmãos, que quem me ungiu pastor e quem deu-nos o nome da igreja foi o tio Cássio. Tio Cássio, quem o conheceu, se lembra que ele tinha um manto sobre a vida dele. Um manto de amor. Havia sobre o tio Cássio tanto amor, irmãos. Quando o tio pregava, ele exalava amor, ele transmitia tanto amor, tanta graça, tanta... Eu não sei se eu conhecia alguém que como ele pregava daquela forma. Quanto amor o tio Cássio exalava. O primeiro dia que eu vi ele pregando, eu já me apaixonei. Foi algo assim tão glorioso, tão precioso aquele amor. E este manto de amor deve estar sobre nossas vidas, deve estar sobre nós. Nós não podemos perder, irmãos, sempre resgatando o manto de amor. Me lembro que da mesma forma, quando a igreja começou, ainda ali na chácara do irmão Emílio, havia tanto amor, tanto lá como depois nos irmãos Frites. Pastor Zé Carlos pregava, irmãos, Zé Carlos Marion, e pregava destilando amor. Às vezes mensagem de 2 horas. O culto começava às 7 da noite e ia até às 22. E a gente ficava ali extasiado, bebendo. Havia uma graça, havia tanto amor. Meu Deus, como aquilo marcou minha vida. Eu vinha de uma religião, vinha de uma igreja tradicional, muito boa, graças a Deus por ela. Mas eu não tinha conhecido esta parte de amor. E nós, irmãos, precisamos tanto resgatar este manto de amor. Paulo dizia aos irmãos de Éfeso: eu tenho ouvido a fé de vocês, mas tenho ouvido também do amor que há entre vocês. Então, nós não podemos, a igreja Cristo Salva deve ser conhecida como igreja de amor. Amém, amados? Também uma igreja de fé. Eu lembro que o tio Cássio, quando foi para Portugal, recebeu um manto de fé, e nós recebemos esse manto de fé também.
foi tão precioso. E eu fico assim admirado, irmãos, com isso. E, na verdade, o domingo, estando lá em Itapiratiba, minha esposa estava em Mococa, pregando lá na igreja de Mococa, e um irmão presbítero que está conosco lá, ele veio também de uma outra igreja, e ele teve uma experiência tão linda, ele teve um sonho, e me parece, irmão, se eu não estou enganado, no sonho, ele viu uma multidão vindo para a igreja, e aquela multidão vinha para a igreja, e ele perguntava por que eles estão vindo para a igreja. Ele disse, não, você tem alguma coisa diferente, o que aconteceu? Ele falou, eu fui tão recebido na igreja Cristo Salva, isso no sonho ele falando, ali, aquele ministério tem tanto amor, e eu fui tão bem recebido, então aquela multidão vinha também, para receber deste amor, isso no sonho, e ele contando isso, irmãos, e ele dizia, mas sabe, irmãos, esta é uma verdade, eu tenho sido recebido com tanto amor, estive em Itupeva no encontro, e aquilo foi tanto amor, sobre minha vida, e aqui eu tenho recebido tanto amor. Amados, esta é uma marca nossa, que nós não podemos perder, resgatando o amor, sempre amando, ame primeiro, depois pode fazer o resto das coisas. Então, nós percebemos, irmãos, o amor que havia, já no começo da igreja, na igreja de Éfeso. Paulo diz, eu estou presenciando, eu estou ouvindo de vocês, a fé que vocês têm em Cristo, e também o amor que está entre vocês, que amor precioso, como vocês vivem em amor, tudo isso é manifestação do poder de Deus, pela palavra que nós ouvimos. Depois, em seguida, Paulo diz no versículo 16, olha, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Oh queridos, que precioso é nós aprendermos também a orar. Eu quero dizer isso para os irmãos, no começo do meu ministério, eu não sabia orar, e eu não sabia como orar, eu não entendia aquelas orações feitas, imitadas, sabe, irmãos, amantíssimo Pai Celestial, sabe, algo que decorado, eu não entendia muito bem aquilo, e eu queria aprender como orar, e uma das coisas que Deus me levou, irmãos, foi justamente olhar para o apóstolo Paulo, olhar para ele e ver as orações que ele fazia, e sabe, pastor Ari e eu, quando nós nos conhecemos, era a nossa prática, orar, buscar a Deus pelas manhãs, todos os dias 6 horas da manhã, orando, buscando a Deus, e nossas orações eram mais ou menos, pelo menos as minhas, eu me lembro disso, guiadas por aquilo que o apóstolo Paulo orava. E Paulo dizia, irmãos, não cesso de dar graças. Então, a primeira coisa que você deve fazer quando você vai orar, é ações de graças, amém, amados? É agradecer, lembre-se disso, marque isso, marque para quando você for ajoelhar, quando você for orar, lembre-se de agradecer. Há tantos motivos para nós sermos gratos, irmãos, e às vezes nós podemos estar 2 horas ou 3 na presença de Deus e não orarmos de fato, porque não aprendemos a fazer as coisas da maneira certa. Então comece agradecendo, Senhor, eu quero agradecer. Paulo agradecia pelos irmãos, eu agradeço pela fé que eles têm, eu agradeço pelo amor que eles têm, eu agradeço pela tua palavra que chegou até eles, eu agradeço, meu Deus, e vai agradecendo, irmãos, vai agradecendo, tão precioso. Mas Paulo não para aí, ele continua dizendo, fazendo menção de vós nas minhas orações, nas minhas súplicas. E o que é que Paulo pede, irmãos? O que é necessário para uma igreja, para mim e para você, para aqueles que recebem Jesus, para a vida do meu sobrinho Tiago, que hoje aceitou Jesus, que está vivendo em comunhão, já estavam juntos com a igreja. O que é necessário mais? É necessário uma caminhada, irmãos, e nós precisamos aprender a caminhar com o Senhor. Nós não podemos estar parados
à beira do caminho. Amém, amados? Nós sempre temos que crescer, caminhar com o Senhor. E Paulo diz: eu oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro para que o Pai da glória vos conceda sabedoria. Na verdade, ele não fala nem sabedoria, ele fala espírito de sabedoria. Irmãos, eu e você precisamos exatamente disso. Eu e você, nós precisamos, estando em Cristo Jesus, vivendo em amor, mas também ter sobre nós esse espírito de sabedoria. E ele não vem sobre nós se nós não pedirmos, se nós não desejarmos, se nós não buscarmos. Provérbios nos ensina, se nós clamarmos, se nós pedirmos por sabedoria, ela virá até nós. Mas nós precisamos fazer algo, irmãos. E Paulo diz isso. Paulo diz: eu oro por vocês, para que vocês tenham um espírito de sabedoria. Ah, irmãos, como é gostoso conversar com um crente sábio, não é verdade? Quantos gostam de conversar com um irmão sábio? Um irmão que tem um espírito de sabedoria, uma irmã cheia de sabedoria. A sabedoria edifica a casa e não derruba. Quando a pessoa tem essa sabedoria, quantas coisas ela constrói, irmãos. Esta pessoa manifesta o poder de Deus através da palavra, porque ela vai sempre ter algo a transmitir, algo a falar. Sabedoria é tão importante. Então, não se esqueça, eu e você precisamos de ter sabedoria, precisamos ser homens e mulheres sábios. Irmãos queridos, não sejais, Paulo vai dizer lá em Efésios mesmo 5, não sejam insensatos, não sejais insensatos, mas entendam qual é a vontade de Deus. Quanto tempo perdido, quantas situações, quantas lutas os nossos irmãos passam. Às vezes nós sabemos de irmãos que estão cometendo pecados tão bárbaros. Às vezes sabemos de irmãos que poderiam estar tão lá na frente, não alcançam, não chegam, porque lhes falta sabedoria. Porque você precisa tanto de sabedoria. E esse espírito de sabedoria é necessário buscar. Amém, queridos? É necessário. Você já crê em Cristo? Quantos creem em Jesus aqui? Quantos já vivem em amor? Então precisa de sabedoria. Não tome decisões de qualquer maneira. Não tome decisão sem primeiro ter a certeza de ter esse espírito de sabedoria sobre sua vida. Ah, irmãos, a nossa vida é como um jogo de xadrez. Quantos aqui jogam xadrez? Alguns. Mas o jogo de xadrez, você mudou uma peça, pode complicar tanto. Entendeu? A tua vida é assim, a minha vida é assim. Uma decisão tomada, uma palavra dada, uma palavra que você dá ao seu esposo, que você dá à sua esposa, ao seu filho, você pode complicar a vida dele. Nós temos experimentado isso, temos vivido isso, temos visto tantas pessoas, às vezes crianças, adolescentes que estão traumatizadas porque o pai disse uma palavra, porque a mãe disse uma palavra impensada, não foi sábio, não foi inteligente, e usou a boca para falar coisas que não devia. Busque a Deus esse espírito de sabedoria, peça isso a Deus. Às vezes, irmãos, nos falta esta compreensão, esse entendimento. Por isso, é motivo de oração apostólica. Por isso o apóstolo ora pelos irmãos. Deus conceda a eles o espírito de sabedoria. É uma das listas das minhas orações que devem constar, de orar pelos irmãos, não só os irmãos daqui, mas os irmãos de todas as igrejas que nós pastoreamos. Senhor, concede a eles, que bênção ouvir, meu Pai, que maravilha, mas dá a eles um espírito de sabedoria, dá a eles um espírito de revelação, meu Pai. Ou seja, coisa preciosa, não fala as coisas de qualquer maneira, mas tem uma revelação vinda de Deus, um pleno conhecimento que vem de Deus, não fala de qualquer maneira, mas tem esse espírito, esta graça.
Paulo continua a orar, irmãos. E olha, vejam o que Paulo diz. Iluminados os olhos do vosso coração. Que você seja iluminado. Esta é uma parte do crente, queridos, que nós precisamos ir crescendo, andando, caminhando com o Senhor Jesus, caminhando com fé, caminhando em amor, mas caminhando com sabedoria, com revelação, mas com os olhos do nosso coração iluminados, tendo revelação das coisas, iluminados, diz Paulo, os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança da tua vocação, do vosso chamamento. Oh, queridos, sabe por que muitas vezes nós perdemos a bênção? Alguns irmãos saem do barco da salvação. Alguns irmãos perdem a salvação. Porque não tem a revelação da esperança, daquilo que está reservado para aqueles que têm Jesus, para aqueles que creem em Cristo. Meu amado, é tão bom nós vivermos com Cristo aqui, mas você precisa ter luz sobre teu coração, ter o coração iluminado para você entender, compreender aquilo que nos aguarda, aquilo que nos espera, a esperança do nosso chamamento, a esperança da nossa vocação, a riqueza da glória, da herança nos santos, aquilo que nos está preparado. Nós estamos caminhando para lá. Em nossa caminhada nós precisamos de amor, precisamos de sabedoria, mas também precisamos dessa esperança, como temos aprendido. Precisamos tanto estar com os nossos olhos lá. Se as coisas não acontecem aqui para nós, nós temos algo reservado para nós nos céus. Amém, amados? Amém, queridos? Temos que ter esta esperança gloriosa. E Paulo continua dizendo: e qual a suprema grandeza do seu poder, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que creem, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Amados, como nós precisamos entender que há um poder que está acima de todos os poderes, que quando nós estamos em Cristo, nós temos, irmãos, algo maior do que tudo. É tão importante nós compreendermos isso, mas isso precisa de coração iluminado, de olhos iluminados. Nós precisamos entender que bem maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, que há um poder sobrenatural sobre tua vida, sobre minha vida, que esse poder pode se manifestar simplesmente pela leitura de uma palavra, pela menção de uma palavra. Quando você pronuncia a palavra, quando você fala a palavra, há um manifestar do poder de Deus sobre tua vida e sobre aquela situação. Amém? Você precisa compreender isso, você precisa ter olhos iluminados para isso, senão nós ficamos papagaiando, senão nós falamos por falar. E eu quero desafiar você, faça experiência, use a palavra de Deus. Esses dias eu estava numa visita, e a pessoa que eu estava visitando estava bem deprimida, um obreiro amado, e de repente, eu me lembrei do tema do mês, manifestando o poder de Deus através de sua palavra. Eu falei, há poder em Deus, na palavra. Sabe, irmãos, há poder de Deus na oração, há poder de Deus no Espírito, há poder de Deus no sangue, há poder de Deus. Mas há um poder de Deus na palavra, e se nós pudermos manifestar esse poder, coisas acontecem. Então, eu comecei a falar a palavra de Deus. Me lembro que eu comecei simplesmente a recitar o Salmo 27. Você pode ler um texto da palavra de qualquer maneira. Você pode falar, os demônios falam. Mas você pode falar como uma autoridade, como um filho de Deus. Amém, amados? Você pode usar essa palavra e dizer, meu amado, olha o que está escrito. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei?
a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem eu me recearei? Você está entendendo isso? Nossa, pastor, estou todo arrepiado. Foi essa a resposta. E o semblante começou a mudar. O semblante começou a mudar. Por quê, irmãos? Porque o poder da palavra estava ali. Você pode usar esse poder. Lembre-se disso. Há um caos, há uma situação horrível na sua volta. Use o poder da palavra. Você está numa caminhada. Você crê em Cristo. Você anda em amor. Você tem até sabedoria. Você é uma pessoa que tem revelação. Mas use um pouco mais, avance um pouco mais, use o poder que há dado a você. Esse poder foi entregue à igreja, foi entregue a mim e a você. Jesus diz: eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Há poder que nós devemos usar. Este poder está disponível a mim e a você, e esse poder está na palavra de Deus. Ah, irmãos, solte a palavra, libere este poder, libere este leão, libere isso que está aí, libere este poder. Não fale de qualquer maneira. Quando você for falar a palavra a alguém, entenda que deve ser justamente desta forma, cheia de poder, com propósito, com autoridade. Você já percebeu? Eu já percebi, irmãos, e às vezes eu me envergonho disso. Eu sei que há pessoas que falam as mesmas palavras que nós falamos. Eu me lembro quando eu vi o pastor Po Yong Cho pregar. E as mensagens dele, irmãos, não era nada de extraordinário. Pensávamos que ia ouvir grandes revelações. Depois ele até explicou que ele passou a ser simples. Então ele pregava coisas simples do nosso dia a dia, usava o púlpito como lugar de conselhos, mas aquilo havia uma autoridade, um poder, e eu me encantei com aquilo. Eu disse: meu Deus, eu quero isso para a minha vida. E é uma busca constante, para que as nossas palavras não sejam palavras vazias. Você pode citar a Bíblia inteira e não resolver nada. Está entendendo isso, irmão? Não é pelo muito falar que resolve. Não é pelo usar a palavra inteira. Mas às vezes uma palavra que você dá, como nós cantamos hoje, uma palavra, somente uma palavra. Meu irmão, está escrito: o Senhor é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. Oh, que coisa maravilhosa. Acalma o barulho, acalma a tempestade, acalma situações de pânico. Quando nós entendemos o poder da palavra, quando nós cremos nessa palavra e falamos e clamamos e dizemos exatamente aquilo que é: olhos iluminados para saberdes, olhos iluminados com um propósito, e para saber também a grandeza do poder que opera em nós, através desta palavra. Nós podemos fazer isso. Olhando um pouquinho mais na frente, Efésios 3, Paulo faz uma outra oração pelos irmãos de Éfeso, e ele diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante de Deus, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Mais uma vez, Paulo ora, e a oração dele, irmãos, é focada agora no poder para a vida dos crentes. Que os irmãos tenham esse poder,
que os irmãos desfrutem do poder, que os irmãos saibam que há poder disponível. Então é por isso que ele ora, eu oro para que vocês sejam fortalecidos com poder. Irmãos, por isso que nós às vezes brincamos. Há muitos crentes que dizem: eu sou ovelhinha de Jesus. Mas Jesus está procurando soldados para o seu exército, amém? Não ovelhinhas, irmãos. Jesus está procurando soldados para o seu exército. Muitas vezes nós cantamos: Senhor, eu quero ser como barro na mão do oleiro. Eu estava ministrando sobre isso e dizia: 30 anos caminhando com Jesus, e 30 anos dizendo: eu quero ser como barro. Será que não é hora de ser vaso? Será que não é momento de mudar esta canção, esse cântico, e dizer: Senhor, eu sou um vaso em tuas mãos, usa-me. Não sou mais barro, eu sou vaso. Não sou mais uma ovelhinha, não sou mais um crentezinho, um novo convertido. Ai, que dodói, não, eu cresci, graças a Deus, eu tenho caminhado. Graças a Deus, agora eu tenho sabedoria para discernir entre uma coisa e outra. Graças a Deus, eu estou caminhando, aleluia. Eu não me preocupo mais com isso, eu não sou um crente dodói. Mas agora, mais do que isso, eu quero usar e ser usado por Deus para abençoar outras vidas. É momento de nós nos levantarmos, irmãos. É momento de manifestarmos o poder de Deus através da palavra que sai da nossa boca. Nós falando, nós proclamando, nós dizendo exatamente isso. Paulo diz: sejam fortalecidos com poder. Sejam fortalecidos com poder. Como é fácil, irmãos, nós vencermos as tendências carnais que nós temos. Como é fácil nós vencermos a cobiça, o desejo, as concupiscências da carne, quando nós estamos fortalecidos com poder. Quando nós temos o Espírito Santo nos fortalecendo, como é fácil nós vencermos as tentações, como é fácil nós dizermos não para a carne, para as emoções, para as situações que nos cercam, que lutam contra o nosso espírito. Como é fácil quando nós estamos fortalecidos, quando nós somos fortes, quando a palavra de Deus em nós não é uma palavra comum, mas é como uma espada. Quando a palavra de Deus em minha boca não é uma palavra comum, mas é como um martelo que esmiuça a penha. Como é diferente quando nós sabemos usar este poder da palavra que é dada a cada um de nós. Esse é o desejo de Deus para o meu coração e para o teu. Meu irmão, mesmo em casa, mesmo no teu relacionamento, fica tudo mais fácil quando você tem esse espírito de sabedoria, de conhecimento, quando você tem esse poder de Deus sobre a tua vida. Tudo muda, irmãos. Tudo muda quando nós temos esse poder de Deus sobre nós. Por isso, Paulo ora justamente por isso. É motivo de oração. É motivo de oração você orar por você mesmo. Você orar pelos seus e pedir: Senhor, eu me ponho de joelhos e peço isso agora. Fortalece-me com o teu Espírito Santo. Fortalece-me com o poder mediante o teu Espírito Santo. Copie essas orações. Abra sua Bíblia e ore. Coloque-se aí no lugar e você vai ver a vitória sobre tua vida. Para nós encerrarmos, abra em Efésios 6. Efésios 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aqui não poderia ser mais claro, né, irmãos? Quanto ao mais, sejam fortes, sejam fortalecidos em Deus, sejam fortalecidos na força do seu poder. Meu irmão, eu fico pensando, como é que nós podemos nos fortalecer em Deus? Como é que eu posso me fortalecer no Senhor?
Houve uma situação na vida de Davi, isso está lá em 1 Samuel capítulo 30, que quando ele e os seus guerreiros voltaram, eles foram rejeitados de lutar junto com os soldados dos filisteus, e eles então voltaram para a sua cidade, mas quando chegaram lá, a cidade tinha sido queimada, as suas mulheres, suas crianças tinham sido levadas cativas, e naquele momento, irmãos, caiu desespero sobre aqueles homens, todos chorando, choraram alto, choraram forte, coração amargurado, e daqui a pouco os homens se voltaram contra Davi, e queriam apedrejar Davi, mas a Bíblia diz que Davi se animou no Senhor, se fortaleceu no Senhor, ele voltou-se para Deus, e o buscou, e clamou, e pediu: Senhor, o que eu faço? E Deus disse: vá atrás, porque vocês vão persegui-los e vão conquistar. E o homem de Deus então se levanta, pega os seus soldados e diz: vamos, irmãos, não é hora de chorar, é hora de guerrear, é hora de a luta, vamos lá. E vamos pegar de volta aquilo que foi tomado de nós. Que posição gloriosa, ele se fortaleceu em Deus. Amados, nós precisamos entender, quando estamos fracos, é necessário se fortalecer em Deus. Há meios de nós nos fortalecermos, e eu quero dizer para você, nada melhor do que a palavra de Deus, do que a meditação na palavra de Deus. Oh, irmãos, quando nós meditamos nessa palavra, nós nos tornamos mais sábios, mais fortes. Salmo 119, acho que versículo 98, projete por favor. Davi falando, o salmista falando da importância que ele dá para a palavra. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles, os teus mandamentos, eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Então, se você pega a palavra, você se fortalece quando você está fraco, quando situações te abatem. Meu amado, se volte para a palavra de Deus, para meditar. Deixe o poder de Deus se manifestar na tua vida, através da palavra. E vai se manifestar. De repente, o vigor volta, a força vem, e você se fortalece em Deus, pela palavra de Deus. Veja, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. É algo que eu e você temos que fazer. É nossa responsabilidade se animar em Deus. É nossa responsabilidade se animar, se fortalecer em Deus. E nesse texto, especificamente, Paulo encerrando a carta, ele diz: quanto ao mais, terminando, irmãos, lembre-se, vocês precisam ser fortes e revestir-se de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ah, irmãos, nós, crente fraco, ele é influenciado facilmente pelo diabo. Ele faz coisas não segundo a direção de Deus, mas segundo a orientação do inimigo. Crente fraco ouve palavras pensando que é de Deus, mas é do próprio inimigo. Crente fraco assume situações em sua vida que não vêm de Deus. Às vezes se desvia do caminho. Às vezes começa a questionar: Deus, mas o Senhor falou, quando na verdade Deus nunca falou. Crente fraco precisa se fortalecer no Senhor. Crente fraco precisa revestir-se da armadura de Deus, buscando a Deus, meditando na palavra. Crente precisa entender que é sua responsabilidade se fortalecer em Deus. É minha responsabilidade, irmãos. Amém, amados? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós temos que caminhar. Nossa caminhada com Deus começa com a nossa entrega. Nós entregamos nossas vidas a Jesus. Nós vivemos em amor. Procuramos ter sabedoria. Iluminar os olhos do nosso entendimento, do nosso coração. Mas precisamos nos fortalecer em Deus. Precisamos ser fortes. Amém, amados? Amém, queridos? Diga: eu preciso ser forte.
Bata na cadeira aí, se você tem algum lugar para bater, bata. Eu preciso ser forte. Isso mesmo, gostei de ver. Mais uma vez, eu preciso ser forte. Isso. Você precisa fazer, irmãos. Escute. Musculação. Entendeu? Você precisa ir para a academia. Alguns precisam mesmo ir para a academia. Fortalecer o físico. Mas muito mais do que o físico, você precisa fortalecer o teu espírito, o teu homem interior. Você precisa tomar medidas para que você seja um crente forte em Deus. E demonstre isso. Tua palavra tem que ser firme em Deus. E quando você é esse crente forte, você se reveste da armadura de Deus. Importante saber disso, irmãos. Eu preciso me fortalecer em Deus. Sou eu que tenho que me revestir da armadura. Agora preste atenção, leia direitinho e não fique papagaiando, por favor. Revestir-se da armadura, embora eu respeito alguns que fazem isso, mas não é dizer, irmãos, preste atenção, hein? Não é ficar todo dia, agora Senhor, eu ponho a armadura, agora eu visto o cinturão da verdade, agora não sei o que. Meu irmão, eu acho que às vezes o diabo fica rindo de nós quando a gente faz isso. Preste atenção. As coisas têm que ter sabedoria, irmãos. Nós precisamos ter entendimento, nós precisamos compreender. Por isso que Paulo fala primeiro de sabedoria. Pratique a verdade. É isso que é usar o cinturão da verdade. É muito mais do que dizer, eu me cinjo agora com a couraça. É muito mais, irmãos. Eu acredito nisso. Eu acredito numa boa confissão da palavra. Mas preste atenção que há muita gente papagaiando. Há muita gente que usa isso, irmãos, mas não está no coração, não está na vida, ele nem sabe o que ele está dizendo. Então é necessário que a gente tenha entendimento. Que a gente, quando fizer esta oração, a gente se revista mesmo, esteja pronto mesmo, lutando, entendendo que nossa luta não é contra carne, não é contra sangue. Você é que tem que saber isso. Você tem que entender, eu é que tenho que entender que a minha luta não é contra pessoas. São hostes espirituais do mal. Eu agora estou no reino de Deus, eu preciso compreender essas coisas, eu preciso ter esse entendimento. Porque senão, meu irmão, eu fico brigando com meu irmão, fico lutando com ele, fico arrumando rancor para a minha vida, amargura. E o diabo vem, vocês lembram aquela história? Eu gosto muito dela e eu vou contar de novo. 10 vezes não tem problema, né? Jorge Tadeu que contava a história do toureiro. O toureiro. E ele então ficava com um pano vermelho. Vocês sabem disso, né, irmão? Como é que toureia? Pano vermelho. E ele abana o pano vermelho para o touro. E o touro vai com tudo no pano vermelho. Quando ele vem, ele faz assim, o touro bate. Bate no pano, sai do outro lado. Mas quando ele passa, o toureiro pega uma farpa, joga nas costas do touro, coitado. E o touro fica mais furioso ainda. E vem com tudo. E o toureiro, olé! E abana o paninho vermelho. E aí vem o touro e toca, bate no pano vermelho. E ele tira mais uma farpa e joga nas costas do touro. E assim vai fazendo. Até enfraquecer o coitado do touro, irmãos. O touro não tem o entendimento que eu e você tem. Ele tem força, ele tem músculo. Mas ele não tem a compreensão que eu e você que nós temos, irmãos. Então nós não podemos agir como touro. Ficar brigando com o irmão, brigando com o outro. Porque o irmão é só o pano vermelho que o diabo está colocando. Amém? Estão entendendo? É só o pano vermelho. A luta que você está tendo não é contra o pano vermelho.
conta-se a história de um touro que ficou meio pirado, e ao invés de atacar o pano vermelho, ele foi direto no toureiro. Buf! E quando ele atingiu o toureiro, aí chove de gente atrás para socorrer, e pisoteou o toureiro, e foi um negócio esquisito. Eu acho que alguém viu isso aí faz muitos anos. Mas veja, irmãos, esse é o quadro nosso. Quando o diabo abanar o pano para você, olha o teu irmão aqui, ó, ele está falando mal de você, ele é assim, não vai com a tua cara. Isso aí é o pano. Crente, você tem que ser sábio. Amém? Você tem que ser inteligente. Nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Mas pastor, foi o irmão que falou, foi o diabo que usou a vida dele para falar. Ué, é o toureiro que pegou o pano. Então é o diabo que às vezes pega um irmão fraco e usa aquele irmão fraco para falar mal, para dar para você ficar irado com o irmão. E quando você fica irado, você leva o irmão nas costas. Você não perdoa ele, você está carregando aquele peso. Aquele irmão, não é assim? Você está carregando aquele peso nas tuas costas. Porque quem não perdoa é que paga o pato, não é verdade? Depois eu conto a história do pagar o pato, mas deixa para lá. Quem não perdoa é que fica com o problema. Não é o outro. O outro, tadinho, só foi usado. Entenda, meu irmão, a tua luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Então use o poder que Deus tem te dado, use a autoridade que Deus tem te dado, use o poder da palavra e diga: Satanás, em o nome de Jesus, go! Fora. Entendeu? Entendeu? Você tem que usar esse poder. E de repente você vai glorificar a Deus. Meu Deus, o poder da palavra se manifestou na minha vida. Havia uma situação em casa, a coisa estava tão brava, mas olha, manifestei o poder da palavra. Fale com autoridade, diga a palavra de Deus. Olha, meu irmão, você vai vencer. A vitória, na verdade, já é nossa em nome de Jesus. Mas entenda, tua luta não é contra a carne. Enquanto você estiver lutando contra um irmão, contra um problema, contra outro, o diabo está jogando flecha nas tuas costas. Então, pare com isso, discirna isso. Discirna que o mundo que nós vivemos, irmãos, não é nosso. Olha o que ele diz. Ele diz assim, Paulo diz, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Há dominadores neste mundo tenebroso. Então você não vai encontrar ninguém perfeito lá no mundão não, viu, querido? Você não vai encontrar. Não adianta você falar mal de um, mal de outro. Não vai adiantar. É tudo, desculpe a expressão, farinha do mesmo saco. Então não adianta. É um mundo tenebroso, não lute contra eles. Forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomem toda a armadura de Deus, para que vocês resistam no dia mau. E depois de ter vencido tudo, tendo vencido tudo, diga, tendo vencido tudo. Diga, eu vou vencer tudo. Mais uma vez, eu vou vencer tudo. E vou permanecer firme, inabalável, em nome do Senhor Jesus. Igreja gloriosa do Senhor, esta palavra é para você. Igreja gloriosa, receba esta palavra. Nós temos esta responsabilidade. A luta é nossa, irmãos. Nós lutamos, mas não com nossas forças, com o poder de Deus, e permanecemos inabaláveis para a glória do Senhor Jesus. Amém, amados? Quantos estão felizes com o Senhor? Aleluia. Dê um aplauso forte ao Senhor.